Salve, salve galera, salve, salve meu povo. É um prazer muito grande estar aqui com você. Você futuro aluno da nossa querida Unimontes, né? E aí, pessoal, eu quero na aula de hoje começar a nossa aula falando sobre grandezas físicas. É o tema da aula de hoje, beleza? Esse tema está no seu edital aí. Então você que vai estar prestando aí esse processo seletivo da nossa querida Unimontes, pode ter certeza que você vai gabaritar essa prova na parte física, tá joia? Eu sou o professor Cleber Amorim, sou diretor do Definitivo Concurso, e eu estarei com você aqui até o fim para que nós possamos juntos conseguir essa aprovação no seu vestibular, tá joia? Então, vem comigo aqui, galera. Quero deixar para você aí desde já as minhas redes sociais, para você estar me seguindo nas redes sociais, tá joia? Então, tá aí, ó, professorclebal.física, beleza? Manda para mim um oi, um ok, tá? Lá nas redes sociais, já começa a me seguir aí já. Aqui tá o meu perfil de Facebook e aqui tá meu e-mail também, joia? Então, galera, nós vamos começar falando sobre isso aí, tá joia? Antes de começar, galera, trocar ideias sobre esse assunto que são grandezas físicas, tá? Nós vamos trazer a definição primeiro, o que é grandeza física, tá? Então, nós colocamos aqui que grandeza física é uma propriedade mensurável, ou seja, que pode ser calculada, que pode ser quantificada, tá? E aí, no caso, aí nós temos as grandezas físicas, pode ser as grandezas escalares ou grandezas vetoriais, beleza? E aí, galera, ó, para não ficar assim só nas minhas palavras, tá? Eu quero dar para você alguns exemplos. Por exemplo, né, você que está aí talvez na sua fase de adolescência, tá? Você aí que já é um jovenzinho, uma jovenzinha, talvez já tenha pensado em algumas medidas, por exemplo, que não existem no mundo da física. Como assim, Clebão? Por exemplo, quando você vê alguém que te interessa muito e você diz estar apaixonada por essa pessoa, não existe um paixonômetro. Paixonômetro, Clebão? O que seria um paixonômetro? Paixonômetro seria um medidor de paixão. Então não tem como você medir o tanto que você está apaixonada por aquela pessoa. Por exemplo, galera, amor de mãe. Amor de mãe é uma grandeza imensurável. A sua mãe ou seu pai talvez te amam muito. Mas quanto? Não tem como eu quantificar isso aí. Então não existe um amorômetro, tá? Para mim estar medindo isso aí. Algumas coisas você pode medir. Por exemplo, se você quiser medir o tamanho do seu estojo, você consegue medir o tamanho do estojo. Ah, Clebão, eu quero medir o tamanho do lápis. Então, beleza, você consegue medir o tamanho do lápis, tá joia? Algumas coisas são medíveis, né? Medíveis, Clebão. Talvez medíveis não seria a palavra certa, mas podem ser medidas, tá joia? Então, isso que eu vou trabalhar com vocês aqui. O que eu posso medir e aquilo que eu não posso medir, tá joia? Então, por exemplo, Clebão, eu tenho muita vontade de estudar na Unimontes, mas não tem como, por exemplo, eu medir o quanto que é essa vontade sua. Talvez você fale, nossa, Clebão, a minha vontade é muito grande de fazer parte dessa instituição e tudo mais. Quero muito passar aí nesse processo seletivo da Unimontes. Ok, mas quanto? Se eu te perguntar, mas você quer passar quanto? Você vai falar muito. Você não consegue, por exemplo, dar um valor. Beleza? Gente, bem simples aqui para vocês entenderem. Imagina se você chega na sua casa, por exemplo, e você fala assim, olha, hoje eu estou a fim de comer ovos, por exemplo. E aí você chega na sua casa, abre a geladeira, os ovos estão lá armazenados, você consegue contar, por exemplo, 8 ovos, tá bom? 8 no caso é o número, ovos é a unidade de medida. Eu posso falar que eu estou diante de uma grandeza, galera, tá joia? Essa grandeza é uma grandeza mais matemática. O que seria uma grandeza física, Clebão? Massa, por exemplo, seria uma grandeza física. Então, se você pudesse pesar, por exemplo, a massa de alguma coisa e dar esse valor em quilogramas, isso aí seria a grandeza, ok? Volta comigo na tela aqui, meus amores. Hoje, vamos que vamos, né? Bom, então nós temos aí, ó, gente, tá? As grandezas escalares, que nós podemos definir, né? Essas grandezas escalares aí, igual temperatura, massa, tempo e grandezas vetoriais. É claro que eu vou falar sobre cada uma delas aqui agora, tá? Eu vou começar falando de grandezas físicas, do caso, né?
escalares, tá, gente? Essa aí seria a grandeza, ó. Então, na grandeza escalar, a informação fica bem clara apenas com módulo. Clebão, define para mim o que é módulo. Módulo, galera, é um número mais unidade de medida. Eu vou estar te explicando isso aqui, ó. Exemplo de grandezas escalares. Massa é grandeza escalar. Por exemplo, quando você chega assim, lá no supermercado, você fala assim, pega para mim, por gentileza, 5 quilos de feijão. Ou um pacote de 5 quilos. Então, você está trabalhando com a ideia de massa. Massa, galera, tudo aquilo que você coloca na balança e pode ser medido. Olha, é claro, né? A definição física vai muito mais além disso aí, tá joia? Então, quando eu falar com você aí de grandeza física, você vai ter essa interpretação aí, tá joia? Então, volta comigo na tela aqui. Bom, qual que é a ideia, galera? Então, nós temos aqui, ó, massa, temperatura, energia, comprimento, volume, potencial elétrico, são exemplos, tá? De grandezas físicas, tá? E aí, gente, a pergunta é essa aqui, ó. Mas o que é, na verdade, Clebão, essas medidas que vocês tanto falam? Por exemplo, se eu quero medir minha altura, eu tenho, por exemplo, 1,75 m, né? Minha altura é essa aí, viu? A altura de Clebão é 1,75 metros, tá? Clebão, você é alto, tem jeito sim? Cara, eu me considero até altinho, viu? Depende com quem que você está comparando, tá joia? Então, por exemplo, galera, se eu falo com você que é essa altura, eu tenho que ter um padrão. Qual que é o padrão? O padrão que a gente utiliza é o metro, tá? Para comprimento é o metro, beleza? Então, o metro, galera, é a unidade que nós utilizamos aí para as medidas, beleza? Bom, Clebão, e nesse caso desse metro aí, Clebão? O que é o metro? O metro, galera, na verdade, essa barra aqui, ó, essa barra feita de platina, irídio. Explica melhor, Clebão. É assim, galera, ó, tudo que tinha o tamanho dessa barra, eles falaram bem assim, ó, tudo tiver o tamanho dessa barra agora vai ter 1 metro, tá? Então, tudo que tivesse o tamanho da barra ia medir exatamente 1 metro. Então, o que é o metro? Metro é uma barra. Metro é uma barra. E essa barra se encontra onde? Se encontra no museu em Paris, tá? Essa barra existe até hoje. E essa barra, galera, tá guardada. Isso aí foi um grande marco para as unidades de medida. Então, por exemplo, agora nós temos um padrão. É claro, né, que você tem inúmeras, por exemplo, outras unidades. Quem gosta de assistir séries americanas aí, já ouviu falar muito da milha, por exemplo. Quando você trabalha com navios, você utiliza unidade de distância que é chamada nó, tá joia? Quando você trabalha com astronomia, você tem uma medida de comprimento chamada anos-luz. O que é oficial, Clebão, do sistema internacional? O que é oficial é exatamente o metro, tá? O metro é oficial, beleza? Então, vou voltar aqui, galera, só para você compreender isso aí, tá joia? Então, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês aqui também, ó, 5 metros, 6 quilogramas, 30 segundos. Esse aqui, gente, é o que a gente chama de MKGS, tá? Esse aqui é o metro, nós temos o quilograma e nós temos também o segundo, beleza? Segundo é a unidade de tempo. Nós vamos aprofundar mais um pouco nessa matéria, galera, tá? Para você ficar ciente. Mas essas grandezas que eu apresentei para você são todas grandezas escalares, tá joia? Então, grandeza escalar, Clebão, somente o número, né, com a unidade de medida, já deixa a informação perfeita. Então, 8 ovos. Aí você não vai perguntar para a direita ou para a esquerda. Velocidade, Clebão, tem como ser para a direita ou para a esquerda? Sim, porque velocidade é para onde eu estou indo. E faz diferença se eu for para a direita ou se eu for, por exemplo, para a esquerda, tá joia? Então, galera, essa é a diferença, esse é o conceito. Você precisa saber esse conceito aqui. E você vai perceber que mais à frente isso vai dar uma diferença muito grande para você resolver as suas questões, tá joia? E aí, a Unimontes gosta de cobrar muito essas coisas aí, beleza? Vem comigo aqui, galera, na tela. Olha, então nós teremos aqui, tá? Essa ideia de trabalhar aqui com esse sistema aqui, ó, MKGS. Esse aqui, galera, é o que nós chamamos de Sistema Internacional
de pesos e medidas, tá? Pronto. Beleza. Clebão, existem outras unidades? Clebão, existe. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com temperatura. Temperatura, galera, a grandeza que eu tenho é o Kelvin, tá? Eu chamo de temperatura termodinâmica. Por exemplo, para luz, galera. Luz, luminosidade, eu tenho as candelas, tá? Então, eu tenho tantas candelas. A unidade de medida também, tá? No caso, para corrente elétrica, eu tenho 1 ampere. Só para você ter uma noção de que eu estou falando, tá joia? Volta comigo aqui. Então, vem comigo aí, ó. Então, essas grandezas são grandezas que nós chamamos de grandezas escalares. Vou te dar um exemplo agora, pessoal, de grandezas que nós podemos chamar essas grandezas de grandezas vetoriais, tá? O que seria grandeza vetorial, Clebão? Grandeza vetorial, ele tem que ter módulo, direção e sentido, tá? Então, o que é que eu teria? Ó, módulo, faltando um acento aqui, viu, gente? Vou colocar aqui agora. Módulo, direção e sentido. Beleza? O que é módulo? Módulo é número mais unidade de medida. Exemplo, Clebão. Exemplo. O exemplo é melhor, né? Bom, como eu dei um exemplo aqui de força ali, eu vou colocar o módulo da força. Eu vou falar 5 newtons. Então, no caso, 5 é o número. Você vai falar, não, Clebão, isso está de brincadeira, né? Você dá uma olhada comigo. Tô te explicando. Esse aqui é o número. Esse aqui é o número. E o que seria o N? O N seria a unidade de medida. Beleza? Então, esse aqui, galera, seria a unidade de força. Se eu falasse, por exemplo, velocidade. É um exemplo, viu, gente? De onde você está tirando esse número, Clebão? De minha cabeça, é claro, né? Então, se eu falasse com você assim, ó. O carro está numa velocidade de 60 km por hora. Ó, 60 aqui no caso é o número, tá? Esse aqui é o número. E o quilômetros por hora, galera, seria unidade de medida. Pronto, esse é o módulo, tá? Unidade de medida. E aí tem uma coisa aqui que a galera confunde direto. Direção e sentido. Hoje, em direção é só onde se encontra a reta suporte. Aqui, ó. Não aponta para lugar nenhum. Nesse caso aqui, ó, a direção pode ser horizontal, vertical, tá? Alguns livros vão chamar de diagonal, outros vão chamar de inclinado, tá joia? Então, essa pode ser a direção. Aí você vai falar bem assim, qual que é a diferença da direção e do sentido? É porque o sentido agora vai orientar a minha reta suporte. Então, eu tenho uma reta aqui, ó, galera. E como é que eu formo uma reta? Através de 2 pontos, né? Então, se eu tiver um ponto aqui, ó, e outro ponto aqui, eu consigo formar uma reta. Ok, beleza. Bom, ficou um pouco torto, mas é a reta, tá? A reta torta, né, Clebão? Pensa, né? Que contradição, né? Isso parece uma antítese, né? Ó, então tem minha reta aqui e agora ela aponta para onde? Direita ou esquerda? Ó, Clebão, para lugar nenhum. Então eu vou colocar o sentido aqui agora, ó, galera, ó. Ah, Clebão, e aí deu o sentido, sim. Então a direção dela é horizontal, essa reta, ó. Então aqui, ó, direção horizontal e sentido de onde para onde? Esquerda para direita. Pronto. Clebão, o que seria um módulo, no caso, dessa representação? O tamanho da seta, tá? Módulo, vou colocar aqui, ó, para você, módulo é igual o tamanho da seta. Ô, gente, ó, deixa eu falar com vocês. Quando você dá aula de vetores, aí o pessoal cria uma ideia na cabeça. Qual que é a ideia que eles criam na cabeça? A ideia é essa aqui, ó. Clebão, então no caso aqui, eu tenho que a reta, no caso aí, tá? O vetor é uma seta. Galera, eu não posso falar isso, que o vetor é uma seta, tá? Não, Clebão, tá errado, ó. Você fala que o vetor é uma seta, cara, então toda seta vai ser um vetor, e não é verdade. O vetor pode ser representado por uma seta. Ó, já mudou tudo, né? O vetor pode ser representado por uma seta.
Beleza? E aí, no caso, o que é vetor? O vetor é um ente matemático que possui módulo, direção e sentido. Agora eu falar que o vetor é uma seta, galera, não pega bem, fisicamente falando, ok? Volta comigo na tela aqui. Então, o que nós teremos aí, galera? Essa é a diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares, tá joia? Então, nós já vimos aqui um pouco sobre unidade de medida. É claro que na próxima aula nós vamos estar aprofundando mais um pouco. Vamos fazer uma questão aqui para ver como é que fica? Uma grandeza física vetorial fica perfeitamente definida quando ele conhece. Então, vamos lá. Ele quer grandeza física vetorial. É isso que ele quer, né? Bom, valor numérico unidade? Não, isso aqui é só um módulo, né, gente? Isso aqui é módulo. Quem é que fica definida apenas com módulo? Grandeza o quê? Grandeza escalar, né? Grandeza escalar. Beleza? Bom, Clebão, o que eu tenho aqui, ó? Valor numérico, unidade e direção. Ó, esse aqui quase que era uma grandeza vetorial. Se eu tenho valor numérico e unidade, eu tenho módulo, né? Direção, faltou o quê, galera? Faltou o sentido, né? Esse aqui também não está certo. Então, essa primeira aqui está falsa. A segunda também está falsa. Valor numérico, unidade e sentido. Faltou direção, né? Esse aqui está falso. Valor numérico, unidade, direção e sentido. Opa, letra D de definitivo. Pronto, já achei meu gabarito, tá joia? Aí você vai falar assim, Clebão, a Unimontes pode me cobrar dessa maneira? Dificilmente ela vai te cobrar assim, mas isso aqui é o conhecimento necessário para você avançar em outras questões, tá joia? Então, galera, olha, hoje nós estamos vendo o básico para você conseguir fazer as outras questões, tá joia? Sabendo como a Unimontes é, né? Sabendo a forma que ela trabalha, essa parte conceitual cai todo o tempo em prova. Não entendi, Clebão. Ele vai querer que você saiba diferenciar na prova o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial. E por que a maioria dos alunos erram? Porque eles não sabem diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial, ok? Então, grandeza vetorial fica bem definido com o vetor, ou seja, módulo, direção e sentido. Módulo é o quê? Número mais unidade de medida, ok? Volta comigo na tela. Então, vamos fazer mais uma questão aqui, galera. São grandezas escalares. Tempo, galera. Opa, perfeito. Tempo, tá certo? Força não. Força é vetorial. Massa é verdade, então não pode ser letra A, tá? Isso aqui, ó, não pode ser. Validou a questão. Volume, ó, perfeito. Vazão, perfeito. E massa, perfeito. Força de novo aqui, galera. A questão ficou errada, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Força de novo, velocidade, ó. Isso aqui é falso e é falso, tá? Gabarito nosso aqui, então, vai ser letra B de bola. O que é vazão, Clebão? Vazão, você vai estudar comigo mais à frente, né? Quando a gente estiver vendo aí a parte hidrostática, por exemplo, você vai ver que a vazão, na verdade, é a quantidade de líquido, tá? Sobre um determinado tempo. Tá? A quantidade de litros sobre um determinado tempo. Por exemplo, aqui, quando a nossa empresa de água vai encher as caixas d'água, né? A gente tem uma certa vazão de água. Então, é a quantidade de água que é liberada por um intervalo de tempo. Tá joia? Tem a ver com velocidade da água. E aí você vai perceber mais à frente, quando eu estiver mostrando para você a equação de Torricelli, por exemplo, a equação de Torricelli vem do princípio de vazão. Tá joia? E aí a gente tem aí um movimento que a gente chama de movimento acelerado. Mas calma, viu? Uma coisa de cada vez. Primeiro vamos ver as unidades aqui. Volta comigo na tela. Vamos fazer mais uma questãozinha com vocês aqui, tá? Assinala a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Bom, primeiro aí, galera, aceleração vetorial. Perfeito, verdadeiro. Velocidade vetorial. Força vetorial, sim. Impulso vetorial. Empuxo vetorial. Trabalho, falso. Então, beleza. Já não pode ser letra A. Trabalho de novo, falso. Aceleração, falso também, né? Verdadeiro, né, gente? Verdadeiro, verdadeiro. Força, qualquer força é verdadeiro. É temperatura, falso. Não pode ser essa aqui. Momento linear, verdadeiro. Campo magnético, verdadeiro. Campo elétrico, verdadeiro. E força, verdadeiro. Letra C. Letra C, tá? De casa. Beleza?
Vamos ver aqui porque que tá errado. Energia, ó, galera, e tempo. Energia e tempo. Não é grandeza vetorial. Vamos ver aí porque que tá errado. Massa, falso. Pronto. Então, galera, ó, nós já vimos o que é grandeza vetorial e grandeza escalar, tá joia? Espero ter ajudado você aí nessa primeira aula introdutória, tá? E no próximo bloco, pessoal, nós vamos estar aprofundando mais sobre grandezas vetoriais. Aí eu já trago uma questão para você da nossa querida Unimontes para a gente estar resolvendo, beleza? Vou deixando para você aqui um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!